É, pessoal, e os bolsonaristas foram atropelados. Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante e outros bolsonaristas estavam tentando emplacar a narrativa de que Bolsonaro merece uma anistia, porque, segundo eles, a esquerda já havia tido uma anistia ao final da ditadura militar, e eles tentaram usar essa narrativa comparando a anistia que a esquerda recebeu após ter sido perseguida pela ditadura militar, ter tido que lutar pelo fim da ditadura militar e serem perseguidos por causa disso, com a anistia que Jair Bolsonaro quer. Uma anistia inconstitucional feita para apagar os crimes de Jair Bolsonaro, que tentou subverter o Estado Democrático de Direito. E durante o programa da Globo News, o Otávio Guedes perdeu a paciência e desmentiu um a um desses bolsonaristas. Ele derrubou essa narrativa dos bolsonaristas e expôs toda a mentira que eles estão contando para o seu gado eleitoral. Vamos ver aqui o que ele disse. A anistia de 79, e aí esta é a mentira que estão contando, a anistia de 79 foi uma anistia de memória. Anistia de memória, você absolve os crimes, mas não os fatos. Ela tem a memória da ditadura. Eu vou dar um exemplo que está muito em voga. Por exemplo, Rubens Paiva. O que é uma anistia de memória? Olha, quem matou Rubens Paiva não vai ser processado, nem condenado. Mas a morte existiu. A morte existiu e vamos ter a memória. A gente vai dar um atestado de óbito para a família, rasgar aquele falso e vamos dar um atestado de óbito falando a verdade. Ele foi morto pelo Estado brasileiro. Então, é uma anistia em que você não apaga os fatos. É diferente da anistia do esquecimento, que é essa de Bolsonaro. Eles estão jogando os fatos no lixo. E quando você faz a anistia do esquecimento, você conta uma mentira. Então, o que é contar uma mentira? Você diz assim, gente, não houve nada, foram velhinhas com a Bíblia na mão no 8 de janeiro. O Bolsonaro não fez nada, o Bolsonaro é um perseguido pelo Alexandre de Moraes. Então, é uma anistia que apaga os fatos e conta uma mentira. Muito diferente da anistia de 79, que foi uma anistia de memória, em que ela inicialmente serviu apenas para os militares criminosos e depois, pela força do Ulisses Guimarães no Congresso, estendeu a todos os de esquerda, porque aqui não foram anistiados os crimes de sangue. E agora eu pergunto, será que os bolsonaristas conseguiram entender? Esse vídeo viralizou, pessoal, e Otávio Guedes jogou no lixo a narrativa dos bolsonaristas tentando comparar a anistia aos perseguidos da ditadura com a anistia que o Bolsonaro quer, a anistia do esquecimento, a anistia para fingir que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Sensacional a fala dele, vocês não acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo, o seu like no vídeo, pessoal. Curte para nos ajudar, eu preciso do seu apoio, vai curtindo aí. E para finalizar o vídeo, eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos. E é inacreditável. Donald Trump acaba de censurar todos os jornalistas. É isso mesmo. Agora, para um jornalista publicar uma matéria, eles terão que pedir autorização antes do governo Donald Trump. Aí eu pergunto para vocês, isso é ou não uma ditadura? Veja só o que trouxe aqui o Globo News trazendo os detalhes. Pra você ter uma ideia, ontem o Pentágono lançou um documento de 17 páginas com novas diretrizes para os jornalistas que trabalham lá. São 90 jornalistas que são credenciados pelo Pentágono e agora, para divulgação de qualquer notícia, eles vão antes ter que submeter essa notícia, não obrigatoriamente o texto, mas enfim, o assunto, a um funcionário do Pentágono apropriado, né, designado para isso, para então poder publicar, mesmo que a informação não seja classificada, como eles chamam aqui, mas confidencial, nas nossas palavras. É inacreditável, né, pessoal? Se isso aqui não é uma censura de verdade, porque agora o governo vai determinar o que pode ser discutido ou não, o que pode ser publicado ou não, se isso não é uma ditadura, eu não sei o que é. E tudo isso, os jornalistas vão ter que avisar por escrito que estão cientes desse novo documento de 17 páginas, dessas novas diretrizes, e quem não seguir as diretrizes pode ter a credencial suspensa. Lembrando que logo em fevereiro, logo depois que tomou posse, o Pete Hegseth, que a gente viu ali na imagem, que aliás não tem nenhuma experiência de comando, né? Ele foi militar, mas não subiu no ranking da organização, né? Normalmente é um militar de alta patente que assume o Pentágono. Não é o caso do Pete Hegseth, ele era comentarista da Fox News, que é o canal de TV mais favorável a Donald Trump.
O Pete Hegseth tinha mandado suspender 4 veículos de imprensa tradicionais, como NBC, New York Times, o Político, que é um site de notícias muito respeitado aqui nos Estados Unidos, e a NPR, que é pública e que Donald Trump tirou praticamente toda a verba para acabar com a NPR. Bom, isso é inacreditável, né, pessoal? Olha a perseguição que está ocorrendo à mídia nos Estados Unidos. O ataque à liberdade de expressão. Isso é um ataque velado à liberdade de expressão. Os caras estão perseguindo todos que pensam diferente de Donald Trump e, pior ainda, impedindo a mídia de expor isso para o povo norte-americano. Isso tudo para dizer que os jornalistas agora vão ficar melindrados de fazer perguntas, né, e de tentar publicar o que quer que seja, porque tudo vai ter que passar pela aprovação do Pentágono. O porta-voz do Departamento de Guerra disse que isso é uma medida muito de bom senso, muito fácil de entender e que eles querem continuar com a transparência do Departamento de Guerra. Isso aqui é inacreditável, né, pessoal? E disso os bolsonaristas não falam. Esse tipo de democracia que eles querem aqui no Brasil? Lula não perseguiu nenhum veículo de imprensa. Lula não criou uma empresa de regulação para definir o que pode ou não pode ser publicado, para definir o que pode ou não pode ser falado do governo do presidente. Já a situação dos Estados Unidos, onde os bolsonaristas dizem que é o país da liberdade de expressão, olha só como é que está. Tá na hora do povo norte-americano reagir. Vocês concordam? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, pessoal. Curte muito esse vídeo, preciso do seu apoio. Se inscreva aqui no canal se você for novo. Logo mais eu volto com mais notícias aqui pra vocês. Um abraço a todos.